ano. É muita coisa. Então, bora Professora, lá. Ah, hidrostática cai muito no Enem? uma questão, geralmente, as provas que eu tenho visto, analisadas nos últimos anos, é uma questão. Putz, eu Geralmente, acho às bom. vezes nem é hidro, às vezes é sobre pressão, porque pressão é estudada mais em hidro. Tinha uma do Ah, canudinho de hidro, geralmente é uma questão. Geralmente é uma questão. Eu lembro do garoto sugando lá com canudinho. Acho que não que sei se foi do ano droga. passado ou do ano retrasado. Mas é Ah, tudo muito simples. É mais coisa corriqueira, mais coisa cotidiana que vai cobrar no Enem relacionada a isso. Não tem nada Professora, assim no de Enem cabuloso. geralmente, no Enem, tipo, essa parte de física, termofísica, não vai cair no, tipo, mais interpretação do texto, O ou Enem não, tem é realmente mudado a mais cara. cálculo mesmo. Antigamente, o que eu tenho analisado, tá, gente? Eu fico assim, louca para ver a prova, não para saber as questões, mas para saber que rumo que o Enem está tomando. E o que eu tenho percebido que o Enem tem se tornado cada vez mais com questões com cálculo. Cálculo que utilizem um cálculo mais assim, rebuscado, mais trabalhoso, na parte de energia, na parte de calorimetria, força também. Eu percebi assim, um cálculo mais rebuscado, mais trabalhoso. Então, ele tem mudado a cara, sim. Antigamente, as questões eram mais interpretação. Hoje não é só interpretação, não. Hoje ele é interpretação, é a parte que você utiliza essa física no cotidiano, mais cálculo. E outra coisa que eu percebi também, eles estão colocando alguns experimentos também. Vocês podem prestar atenção que, de vez em quando eu tenho oportunidade, eu coloco algumas questões com experimento, para tentar estar mais conectada aí com as questões do Enem. Mas tem mudado a cara. As questões têm se tornado mais difíceis. As questões têm se tornado mais difíceis. Nos 3 últimos anos eu tenho percebido isso. o Enem tá achando que é o ITA agora, né? O Enem tá achando que é o ITA agora. Pelo amor de Deus, se eu quisesse fazer o Não, ITA, eu ia. não nem tanto o ITA, mas FUVEST. Presta atenção. Aí os professores, aí eu vou falar da concorrência, que a gente escuta muito a concorrência, dê uma olhada na prova da FUVEST. Tem até que falar isso com vocês, porque tem muitos professores que falam que o Enem está FUVESTiano. O que é FUVESTiano? Se baseando na FUVEST. Então, peguem as provas da FUVEST, dê uma olhada no que eles cobraram, porque a FUVEST geralmente ela é antes do Enem, vê o que eles cobraram, baseado na FUVEST, mais ou menos está sendo a cara do Enem. Não está sendo o ITA é muito mais complexo nos cálculos, mas os cálculos têm aumentado, sim. Tem que fazer cálculo, tá? O povo de 2018, 2017 tá tudo sortudo, né? Pelo amor de Deus. E aí, daí teve essa mudança, veio a pandemia, porque teve uma mudança no ensino médio também. Então, eu estava assim, extremamente ansiosa. Creio eu que eles vão permanecer com o mesmo ritmo do ano passado por conta da pandemia, que não deu para mexer nada, mudar nada ainda no ensino médio. Mas nos próximos anos vai ter muita mudança. Eu tô achando que vai ser mais fácil, por causa que esse ritmo de pandemia fica muito mais difícil de estudar. E aí eles vão pegar um pouco mais leve. E aí, porque, tipo assim, Apesar que essa prova ela é feita bem de forma antecipada. Então, assim, no início da pandemia, então eles não tinham muita noção se ia ficar sem aula. Eles não é feito assim 1 mês, 2 meses antes da prova do Enem. É feito bem antes as questões. Essas questões são meio que testadas para ver se o nível de dificuldade, em algum lugar elas são testadas. E daí, por isso que eu estou falando, talvez não influencie tanto não, porque foi mais ou menos no início da pandemia. e eu acho que vai influenciar um pouco, porque eu espero que influencie, porque estavam dizendo que eu tava vendo uma videoaula de um professor de física que ele tava falando, ele falou assim, esse tempo de pandemia, a gurizada lasca no estudo porque as provas vão ser tudo mais fácil, porque o pessoal o ensino base tá difícil, então vão estudando porque vai ter menos Eu, concorrência. eu não penso assim, não.
Eu não penso assim, não. Eu- Como é lá no início que eles fazem a questão, e daí a cabeça deles, todos nós pensávamos que nós, em pouco tempo, iríamos retornar. Não pensávamos que o Brasil ia se afundar nisso, da forma que foi. Então, eu não penso que vai ser tão fácil assim, não. Acho que já tem mais ou menos o Enem já tem um estilo, um padrão. Ele não vai diminuir esse padrão, entendeu? Bora lá. Ai, teve gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ah, tá. Qual página? Bora, eu vou fazer primeiro, eu vou explicar. O conteúdo é de Física 1 do livro 5, tá? É aula 18. Eu vou lá rapidinho e, ó, suguem, Sônia, porque eu amo esse conteúdo de termodinâmica, é aquele conteúdo, Ian. A gente vai continuar naquele conteúdo, aquelas questões que você estava falando a respeito esses dias comigo, tá? Deixa eu compartilhar a tela, ver se está lá. Não. Deixa eu arrumar lá. Eu amo muito termodinâmica, você sabe, eu falo sempre. Unemática e termodinâmica. Esse conteúdo que eu vou explicar hoje cai na Unemate. Pensei que era Enem. Não, Unemate. Deixa eu colocar. Pronto. Segunda lei da termodinâmica. Essa segunda lei da termodinâmica, eu tenho duas coisas para falar e falar a respeito, porque eu estava dando uma olhada, que geralmente eu me amparo naquilo que está escrito um pouco no seu livro, mas eu vi que no seu livro, deixa eu beber uma água, ficou seca, acho que foi preocupada com o Carnelucci. E no seu livro, eu não vi nada falando o que é essa segunda lei da termodinâmica. Então, mas o que é essa segunda lei da termodinâmica? Eu acho que vocês recordam lá do primeiro ano que a gente falou. Segunda lei da termodinâmica fala do rendimento de uma máquina térmica. Não existe máquina térmica com 100% de rendimento. Isso é lei. Isso é a segunda lei. E por que essa máquina ela não tem 100% de rendimento? Porque as coisas estão desorganizadas, porque a desordem do universo tende a aumentar. Ou seja, a entropia tende a aumentar. Então, primeira coisa, o que é a segunda lei? Não existe máquina com 100% de rendimento. O que ocasiona isso? Que é o aumento da entropia do universo. Professor, ainda não entendi. Duas coisas que é a segunda lei. Não existe máquina com 100% de rendimento e a entropia do universo sempre aumenta. Uma consequência... O que é entropia, professor? Entropia é desordem. É a desordem do universo. Que é o que assim, a fórmula da entropia não me entra muito na cabeça, ainda bem que não é cobrado no ensino médio, a gente só vê isso na graduação, no mestrado. Mas o que é essa desordem? Exemplo, eu lembro que eu perguntei para o meu professor, Serginho, professor, se eu limpar a minha casa, eu não estou organizando a minha casa, eu não estou diminuindo a entropia? Como que o senhor diz para mim que a entropia do universo tende a aumentar? Se eu estou organizando, se eu estou diminuindo a entropia da minha casa? Aí ele virou para mim e falou assim, Sônia, você está diminuindo a entropia da sua casa, porém, quando você faz essa limpeza, gera o quê? Lixo. O que você faz com esse lixo? Você coloca esse lixo do lado de fora. Você acabou de aumentar a desordem no universo. Como é que você sabe o que é ordem, o que é desordem? O que é ordem? O que é desordem? A questão da organização. Você falando de ordem, desordem, o que é isso? Quando eu coloco, e aí eu lembro o exemplo também dessa aula, muito boa do professor Serginho, muito boa, gente. Pega uma caixinha e coloque vários grãos de forma bem organizada na caixinha. Você pega essa caixinha e você balança essa caixinha. O que vai acontecer com esses grãos? Vão ficar todos bagunçados por conta da agitação dessas partículas. Então, quando fala em desordem, e daí eles colocam também, com o aumento da temperatura, o aumento da energia térmica, as partículas tendem a se desorganizarem porque elas estão mais agitadas. Então, desordem é essa falta de organização, tá?
E daí essa falta de organização faz com que a minha máquina térmica não tenha 100% de rendimento. E faz sentido, porque uma máquina térmica, ela funciona à base de quê? De energia térmica. Se eu estou fornecendo energia térmica para Maria Fumaça ali, coloco carvão, tem fogo, tem aumento de temperatura, tem energia térmica, o que vai acontecer? O que vai acontecer com as partículas? Elas vão ficar cada vez mais agitadas. Aumento da agitação, aumento da desordem. Aumento da desordem, aumento da entropia. E daí, essa bagunça, essa desordem, faz com que a minha máquina não tenha 100% de rendimento. E olha que interessante. O que é o 100%? Como é que eu represento 100%? O número 1. 1 significa 100%. 0,5 significa 50%. Então, o 1, ele é o meu 100%. Existe máquina, quando eu calcular o rendimento, deu um resultado igual a 1? Não. Professora, eu estava resolvendo um exercício de física que falava sobre rendimento de uma máquina e o resultado deu igual a 1. Você pode entrar com recurso. Por que você pode entrar com recurso? Porque tem agredindo, dando tapas, facadas na segunda lei da termodinâmica. Está indo contra a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica fala que não existe máquina com 100% de rendimento. Então, se por acaso, em algum lugar, você fizer o cálculo e lá tiver como resultado o 1, nossa, é recurso na hora. Professora, fala. Mas aí, se a questão falou uma máquina fictícia. Mas não vamos falar uma máquina fictícia. Mas aí, como é, uma máquina com 100% de rendimento, ou, assim, um carro com 100% de rendimento, a gasolina dele, não ia acabar, ia demorar muito tempo para acabar. Não, não é isso. Professora Vinícius tentando refutar você. Não significa que eu tenho energia infinita, não é isso. Eu vou mostrar. Peraí, que eu vou continuar, que aí você vai entender. Você vai entender, quer ver? 100% de rendimento, ela só não vai perder a energia que está sendo usada na máquina daí. Vai ser 100%. Aqui você vai entender perfeitamente o que a Sônia está falando. E, pelo amor de Deus, presta atenção nessa aula para você entender. Gente, porque eu não entendia esse desenho. O professor de física colocava esse desenho, e daí quando eu vi esse negócio, fonte fria, fonte quente, realização de trabalho, será que eu coloquei para gravar, gente? Coloquei. Colocou. O que acontece? Fornecia energia térmica, uma fonte de calor, uma fonte quente, vai fornecer energia para essa minha máquina. Parte dessa energia vai ser usada para quê? Para realizar trabalho. Só que existe dissipação de energia. Por que existe dissipação de energia? A minha máquina não funciona, não pega essa energia total, 100% dessa energia total, e converte 100% dessa energia em trabalho. Parte dessa energia ela é dissipada, ela é jogada para onde? Deixa eu admitir todo mundo aqui. Clica e clica. Vai. Estão vendo aí, desespero. Professora, um ser humano, ele tem essa dissipação de energia, igual... Sim, também. A gente não funciona 100%. Como que seria um ser humano? Você vai no banheiro e joga fezes. Então, um ser humano com 100%... É um subproduto. Então, um ser humano com 100% de energia, ele não tem necessidades básicas? Tem, mas eu estou falando assim, parte dessa energia ela é dissipada também, ela é desperdiçada de alguma forma. Cara, eu tô imaginando um ser humano com 100% de rendimento, entende? Ele não ia dormir? Não, mas você está falando disso, né? Mas eu estou falando com relação à energia. E aí é isso que eu quero te mostrar, o seguinte. Quando eu falo em 100% de rendimento, é eu pegar a energia que eu ingiro e converter esse 100% de energia em trabalho. É isso que é o rendimento. Entendeu? Eu não consigo não é imaginar, que eu vou ficar trabalhando sem parar, pernotando. Não é isso. Eu não vou pegar, vamos supor, eu como alimento, 100% daqueles nutrientes, 100% de tudo que existe naquele alimento vai ser aproveitado pelo meu corpo.
ou pela máquina. Aquela máquina não vai pegar toda aquela energia e converter só em trabalho. Parte dessa energia vai ser desperdiçada, tanto é que tem um radiador, que é o aquecimento ali do motor, e daí eu tenho uma questão trocadores de calor. Trocadores de calor são tubulações do lado que coloca a água para que esse excesso, essa energia que foi dissipada, vá para a água e não ocorra algum estrago no seu carro, aí não saia fumaça do seu carro. Então, é porque eu tô perguntando esse tipo de coisa, porque se eu souber como é alguma coisa com 100%, tipo assim, com 100% de rendimento, fica mais fácil para mim entender. Porque eu tô tentando imaginar até agora, tipo, um ser humano 100% de rendimento. O que ele ia fazer? Tipo, algo com 100% de rendimento. Tipo, não, mas a sua concepção, é isso que eu estou explicando, Carnelucci, não é eu pegar, é eu ingerir energia e pegar toda essa energia, todos os meus órgãos funcionar de uma maneira de tal perfeição que eu consiga extrair 100% daquela energia e converter 100% em trabalho. É isso que é. Não é que eu vou ficar trabalhando sem parar, não é isso. Eu posso trabalhar 10 segundos, mas aquela energia, eu coloquei lá 10 joules de energia, aqueles 10 joules vai ser convertido totalmente em trabalho. É isso. Entendeu agora a concepção? Estou tentando entender, mas pode continuar explicando. Outra coisa, você elimina suor, quando a temperatura está muito quente, a gente elimina essa temperatura, esse excesso de temperatura através do xixi, através do cocô. Então, ou seja, a gente não está aproveitando o alimento e convertendo em trabalho para eu ficar me movimentando. Não, então, entendeu? Professora, então um ser humano com 100% de energia, ele já estaria morto? Morto? Por quê? Tipo assim, você falou assim, a gente soa no calor, que a gente não rendeu 100%. E esse suor, ele ajuda a gente a esfriar, tipo, dá uma... para nosso corpo não... Aí, então, se ele tivesse 100% de rendimento, toda a energia que ele tinha, toda a energia que ele tinha consumido, ele vai jogar no suor e aí não vai ter energia para fazer outra coisa. Não, mas ele ia separar o trabalho do corpo e usar 100% do nutriente que foi para ele. Mas ele ainda vai funcionar todas as partes do corpo normalmente. Mas, Só que vai aproveitar o máximo dos nutrientes. Mas ele não vai aproveitar o máximo, entendeu? Tipo, se ele vai tá aproveitar utilizando... 100% daí. Não, ele só vai aproveitar 100% da energia. Então, a energia que você consome é para você se movimentar. Só que você não gasta essa energia, 100% dessa energia não é aproveitada pelo seu corpo para você se movimentar. Parte dela é perdida. Entendeu agora? Parte dela é perdida. Porque se usa para outros órgãos. Pô. Isso. A mesma coisa é a máquina. A máquina não vai pegar. Você colocou lá combustível, gasolina no carro. Essa gasolina não vai ser convertida 100% em locomoção, em movimentação dessa máquina. Parte dessa energia vai ser perdida. Entendeu? É nesse ponto. E a máquina, nesse caso, eu estou falando da máquina térmica, né? Então, a máquina térmica joga-se lá carvão, através, e daí taca fogo daquele negócio, é uma fonte quente, forneceu energia para esse sistema, para essa máquina, parte dessa energia vai ser utilizada para movimentação, para locomoção, ou seja, realizar trabalho, mas parte dessa energia vai ser perdida. Por isso que eles falam fonte fria. É o calor que está sendo perdido, é a energia que está sendo dissipada, então, e não está sendo aproveitada pela máquina. Professora, então eu acho que uma máquina que seria fácil de se tornar, tipo, fazer 100% de rendimento é uma máquina de lavar roupa. Porque o único objetivo dela é lavar roupa. Não. Ela tipo, ia ter 100% assim, de não, ela não converte, ela não tem possibilidade. Só para você ter noção,
tem a minha lâmpada aqui em cima. Quando essa energia elétrica ela é convertida em energia luminosa, tem o efeito Joule, é o aquecimento dessa lâmpada. Por isso que a lâmpada incandescente não existe mais, que ela aquecia demais. Então, se perdia muita energia com o efeito Joule. Mas, mesmo assim, ainda tem um aquecimento, não tem perca de energia. Ou seja, a função da lâmpada é converter energia elétrica em energia luminosa, só que isso não acontece. Só que isso não acontece. Eu tenho o quê? O aquecimento dessa lâmpada. Isso é o quê? É a fonte fria, a dissipação de energia. Entendeu? Então, não tem uma máquina que tenha 100% de rendimento. 100% ainda não tem. Isso é utópico. Maria. Seria olha, fácil criar uma máquina de lavar, mas pode continuar, professor. E aí, ó, só para eu continuar, o que eu falei para vocês? 100% é igual a 1. Quando você olha a fórmula lá, quer ver? Vou prosseguir aqui, ó. Vê se tem. Ah, não coloquei. Vou interromper e vocês vão entender. Professora, é por isso que algumas coisas alguns objetos que você compra, aparece o rendimento da coisa. Tipo, esse rendimento serve para alguma coisa? É para você saber. Se ele coloca lá rendimento de 70%, suponhamos, significa que ele vai pegar a energia, 100% de energia, 70% daquela energia ele vai usar para realizar trabalho, 30% ele vai perder. Então, tipo assim... Então, quanto maior aquele rendimento, maior é o aproveitamento da energia. Aí você olha lá aquelas etiquetas, aqueles negócios na geladeira, não sei o quê. Se você comprar uma máquina com o máximo de rendimento, no final, se você paga um pouco mais caro por ela, no final ela sai mais barata. Por quê? Porque ela vai ter um aproveitamento melhor da energia, porque ela consegue ter um rendimento melhor. Entendi. Continuando, e agora vocês vão entender o porquê da fórmula. Gente, eu acho lindo. Eu sou suspeita, que eu acho muito lindo isso. E aí, falar para vocês dessa maneira, e daí vocês também entenderem, compartilhar anos, porque eu não entendia termodinâmica direito. E quando eu descobri, eu fiquei fascinada. Ó, o primeiro cálculo de rendimento, e não tem no seu livro isso aqui. Eu não vi. Tem? Tem. Ele só fala. Mas você... Como é que você calculou? Potência útil, potência total. É uma das maneiras de se calcular rendimento. Potência útil, potência total. Por que a total é embaixo? E por que a útil é em cima? Porque se eu colocar a total em cima e a útil embaixo, a total tem um valor maior. O valor maior sempre embaixo. Porque se você colocar um valor maior em cima, você corre o risco, não. Isso vai gerar um rendimento igual a 100% ou superior a 100%. Então, sempre o valor é menor em cima e maior embaixo. Potência útil é a potência utilizada. Ela foi utilizada para quê? Para realizar trabalho. Essa daqui é a minha preferida, gente. A partir daqui eu destrincho tudo. Potência total é a minha fonte quente que forneceu energia. É energia total, é a fonte quente. O trabalho, da onde que vem o trabalho? O trabalho é o resultado, é dado em joules, é a quantidade de energia da fonte quente menos a quantidade de energia da fonte fria. E isso vai ser a quantidade de energia de quem? Do trabalho. Ó, se eu pegar a fonte quente menos a fonte fria, é o que realizou o trabalho. Ó, olhando lá, depois eu volto, senão eu vou ficar indo e voltando. Sobre Q1. E olha a lindeza disso, você entender isso, gente. Eu sou muito...
Q1 dividido por Q1 dá quanto? 1. Olha uma das fórmulas do rendimento aqui. 1 menos Q2 sobre Q1. Por que que tem esse 1 aqui, gente? 1 menos. Olha a fórmula. Esse 1 é 100%. Então, se eu tenho 100% menos alguma coisa, esse cálculo aqui nunca vai ser igual a 1 ou maior que 1. Por que que tem esse 1 aqui? 1 menos isso aqui. Porque isso aqui é a minha segunda lei da termodinâmica. Não existe máquina térmica com 100% de rendimento. Então, eu vou pegar 100% menos alguma coisa. Entenderam a fórmula? Olha que bonito. Entendi. Ó. Para dar 100% tem que dar 0? Não, para dar 100% tem que ser igual a 1. Quais são as fórmulas importantes? Deixa eu só destacar aqui, pegar um roxinho. Ó, isso aqui é importante. Todas as fórmulas. Essa daqui acho que não sei se está no livro. Mas eu estou colocando desse jeito para você entender o passo a passo. Que o importante não é só ter a fórmula, é você entender. E olha lá que legal. Quer ver? Deixa eu voltar lá no compartilhamento. Vou mostrar minha cara aqui primeiro. Ó. Deixa eu voltar. Ó. Voltando. Então, o que é o resultado? O que é o rendimento? Quando ele coloca aqui Q1, é o resultado do trabalho. Quem é o trabalho? É Q1 menos Q2. E daí a minha máquina não vai ter 100% de rendimento. Por quê? Porque parte desse calor vai ser perdido. E quando eu coloco lá a fórmula do meu rendimento, vai ser 1 menos alguma coisa. Ou seja, não existe máquina com 100% de rendimento. Não tem possibilidade. Não é top, gente? Não é top? Não é top? Parte que não existe. Aí não é top, não. Se não, se fosse 100%, eu teria só Q1 e trabalho. Eu não teria Q2. Todo Q1 seria convertido em trabalho. Entendeu? Entendeu? Não é bonito? Aí, isso aqui eu já mostrei para vocês, que é o rendimento, é uma das maneiras de calcular o rendimento. Tá aqui no meio. É uma das maneiras de calcular rendimento. Trabalho sobre Q1. Eu prefiro começar potência útil sobre potência total, porque eu falo para mim mesmo, quem é a potência útil? É o trabalho. Quem é a potência total? É o Q1, é toda a energia fornecida para aquele sistema, é a minha fonte quente. E daí, de forma natural, surgem as outras fórmulas, porque da onde que veio o trabalho? Da subtração da fonte quente menos a fonte fria. Aí, trabalho. Trabalho é o resultado da diferença da fonte quente menos a fonte fria. Eu posso também calcular esse rendimento através da temperatura. Porque se eu estou falando de máquina térmica, é claro que eu tenho que ter altas temperaturas. Então, ao invés de Q2 sobre Q1, eu posso escrever T2 sobre T1 também. Vê se eu coloquei aqui. Professora, não. Deixa eu colocar aqui. Fala. O Q1 e o Q2 sempre vai ser positivo, né? Sim. Por causa da fórmula. Ah, tá. Por causa que eu esqueci o nome do negócio que eles estão entre. Para isso, dependendo do que eu colocar aqui, ao invés de uma subtração, eu vou ter uma soma. E daí vai ficar 1 mais isso aqui. Aí vai dar uma máquina com mais de 100% de rendimento. Você está entendendo? Como que é bonito você compreender uma forma. Eu fiquei assim, eu sou encantada com o termo, gente. Deixa eu escrever a outra aqui. Ó. Então, tenho essa aqui. Tenho essa aqui. Mas tá vendo que conforme eu vou conversando comigo mesmo, vou chegando em todas essas outras aqui, ó. A única que eu acho assim
mais necessária, mais crucial é essa. Porque você conversando, você chega nessas daqui. Essa aqui. Aí também falta mais uma. Eu posso escrever também através da temperatura. 1 menos T2 sobre T1. Posso escrever na função de calor ou em função da temperatura. Porque a fonte quente vai me fornecer uma temperatura maior e a fonte fria vai me fornecer uma temperatura menor. Outra coisa também, quando fala em gás, primeira lei da termodinâmica, tudo que envolve termodinâmica, você tem que lembrar de Kelvin. A temperatura tem que estar em Kelvin, não em Celsius. Então, se tiver em Celsius, você precisa fazer a conversão para Kelvin. É a assim. fórmula do Kelvin aí, professora? Eu sempre esqueço. Tá. Não, calma, a gente vai fazer exercício. Calma. Aí a gente vai fazer a conversão e eu mostro. É Celsius menos 273? Oi? De Celsius para Kelvin? Se soma 3. A soma? Uhum. Bora lá. Bora lá. Deixa eu só mostrar a cara. Deixa eu fazer a chamada, gente, senão eu fico perdida. Aí eu volto lá no slide. Tá faltando rendimento eu fico assim, desesperada, porque o conteúdo que eu gosto muito, aí fica assim, né? Não é que eu tô enrolando, é que eu quero passar tudo aquilo que foi a duras penas que eu consegui, gente. Foi muitas horas, dias, meses de estudo. Então, vou passar para vocês. Aí eu fico nessa. Vou colocar lá no... Porque eu não entendi aquele desenho. Ai, o que eu fiz? Só troquei a... Oi, Sônia, cabeçuda. A vontade de explicar logo, assim, tipo... Tá bom. Saiu, eu tinha deixado aqui. O negócio saiu. Só porque eu deixei para poder adiantar. Tá bom. João Pedro. Ó, rapidinho. Adriele? Adriele, tá aí? Ajuda aí a Sônia. Presente, tá aí. Bom dia. Ai, pessoal deixa eu entrar, depois eu converso com ele. Ana Júlia. André. Antônio. Gente, vou fazer rapidinho. Levante a mão. Bruna eu vi. Presente. Caio. Clarice. Tem alguém no chat aqui. Ana Júlia, tá. Perdão, Ana. Caio não. Gente, dá tempo já? Não dá tempo ainda não. Clarice. Fábio tá aí que eu vi. Gabriel. Alguém olha no chat para andar mais rápido? Eu tô desesperada, eu quero continuar, que é gostoso esse conteúdo, falar. O Fábio tá online no chat. Fábio eu vi que tava. Gabriela, obrigada. Gabriela Rocha. Presente. Gabriela Menegatti. Gabriela Maciel. Gabriela Mota. Presente. Giovana Flávia. Giovana Zeferino. Presente. Giovanni Firmino. Presente. Gi tá aí, Guilherme tá aí, Gustavo. Gustavo está presente? Ítalo. Camila, tá tudo aí. Carol tá quietinha, né, Carol?
Presente. Lídia. Lídia também eu vi. Linda. Linda deve estar viajando. Lohan tá aí, Luana tá aí. Lucas. E Lucas? Lucas tá aí? Presente. Ah, tá. Luiz. Luiz. Ah, Luiz levantou a mão. Obrigada. Mel tá aí. Murilo. Presente. Nath. Presente. Pedro Menegatti. Pedro Menegatti. Pedro José. Presente. Tainara. Tainara tá aí. Presente. Ah, é bom escutar sua voz, tá? Vinícius Santos tá aí. Vinícius tá aí. Pronto. Bora. Eu adoro termodinâmica. Meu Deus do céu, acho que vocês vão gostar muito. Acho que quando você vê um professor que gosta muito de alguma matéria, a gente acaba influenciando, não acaba? Eu acho que a gente influencia. Então, bora lá. Sai lá, bichinho. Não é isso. É para compartilhar a tela. Gente, hoje está desse jeito. Meu Deus, é porque eu fico olhando o horário e falo, eu tenho pouco tempo, eu fico assim, desesperada. Ó, nem vou colocar para apresentar. Rendimento e temperatura, que é o que eu coloquei para vocês. Aquela fórmula que eu posso escrever tanto em função da temperatura. E isso aqui é um ciclo de Carnot. Quem lembra disso do primeiro ano? Ciclo de Carnot é um ciclo utópico. Não existe, aí fica o que eu quero comentar com vocês, que às vezes no livro de vocês só tem um ciclo de Carnot. Não tem só o ciclo de Carnot. Eu lembro que eu estudei ciclo de Otto, ciclo de Diesel, é um monte de ciclo que tem, vários tipos de ciclo. Mas o que ficou mais famoso, a qual ele é utópico, é um ciclo. Se é ciclo, é um processo que ele é reversível, e daí eu tenho aí esse processo a qual eu teria um rendimento de 100%. Por que eles pensavam tanto em rendimento? Gente, com a Revolução Industrial, o que se pensava muito era em máquina térmica. Tudo era máquina térmica. O que eles perceberam? Que eles precisavam colocar muita matéria-prima para ter uma fonte quente boa, para aquela máquina funcionar. Eles perceberam que o rendimento era ali de entre 5%. Era um rendimento extremamente baixo. Então, toda parte da ciência, não só físico, engenheiros também, Carnot não era físico, tá? Então, eles começaram a estudar de que forma que eles poderiam fazer para que aquela máquina térmica tivesse mais rendimento. Isso foi tão importante esse estudo, que veio o ciclo de Carnot, veio o rendimento de uma máquina térmica, que a quântica, indiretamente, ela começou pela termodinâmica. Eles pegaram lá, fizeram um orifício, pegaram uma bola negra, incidiram energia naquela bola negra lá, radiação de um corpo negro, e foram estudar o espectro. E aí veio a catástrofe ultravioleta, que só foi solucionada através da constante de Planck. Planck foi, coloca essa constante aí que esse negócio está certo. E ele nem sabia o que significava. Depois de muito tempo, aquela constante veio a quantização da energia. Daí surgiu a quântica de quantização de energia. Então, tudo assim, é muito lindo. Eu não acredito nisso aí, não. O cara chegou assim, confia no pai, que essa é a constante. Não é porque ele era matemático, né? Então, para resolver aquele problema daquela catástrofe, que era um gráfico, na realidade, era um gráfico de um espectro. E daí, para resolver aquele problema daquele gráfico, ele pegou e falou, joga essa constante, entendeu? Porque ele era muito bom em matemática, mas ele sabia matemática, não sabia o significado daquela constante. Aquela constante, ela só foi ter significado com quem que deu o significado? Se não me falha a memória, Einstein. Eu não recordo tão bem, mas foi Einstein que foi falar que não, foi sim.
E daí deu o significado àquela constante. Mas por que os matemáticos, eles são assim, gente? A matemática, ela é um instrumental. Você perguntar para o matemático, ele sabe todo o ferramental, mas não sabe colocar isso em prática. A física coloca a matemática em prática, porque ela usa da matemática para provar algumas coisas, algumas circunstâncias corriqueiras no nosso dia a dia, alguns fenômenos, entendeu? Ó, mas o que é o ciclo de Carnot? Primeiro, quando eu jogo lá, coloco energia, jogo a minha máquina, eu tenho a fonte quente, joguei energia térmica, fonte quente. O que vai acontecer eu pensando num gás? Esse gás, ele vai... Por que eu vou pensar num gás? Porque eu tenho lá um sistema a vapor, vapor é um gás. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma expansão, eu estou criando gás, meu gás está expandindo, eu tenho uma fonte quente, eu forneci energia para esse gás, e ele vai expandir. E esse processo de expansão, eu tenho um aumento de volume, porém, não tem alteração na temperatura. Então, de 1 para 2 aqui, deixa eu pegar aqui um negocinho. Ai, gente, rapidão, aí eu encerro. De 1 para 2, eu tenho uma expansão isotérmica, ou também chamada isoterma, tá? De 1 para 2. De 2 para 3, eu não tenho troca de calor com o sistema lá fora, meu sistema fica isolado. Então, o que eu tenho? Uma expansão adiabática, ou seja, a troca de calor é igual a zero. E daí ocorre uma pequena expansão. Depois, meu gás, ele libera, parte da energia é liberada para a fonte fria. Ele vai fazer o que, o gás? Ele vai comprimir, reduzir o volume. E depois, por último, o processo adiabático. Eu vou voltar nisso aqui. Fala. Expansão adiabática é o que mesmo? A adiabática não tem troca de calor. Calor é igual a zero. Tá? Ó, deixa eu me despedir, que eu tenho que ir para outra aula. Depois a gente continua. Gente, eu resolvi os exercícios, peguei o exercício 1, 2, 3 e 4, eu resolvi, acho que em 1 minuto, todas as questões, gente. Professora, então, não pode. Saboroso, sério mesmo. Tão saboroso, assim, ó, que eu adoro. Vocês vão gostar dos exercícios, é tudo fácil. Ó, beijo para vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser, tá? E ela falou para voltar na explicação depois. Eu vou voltar naquele slide lá do ciclo de Carnot. Ian, por gentileza, me lembre, que aí eu vou explicar um pouquinho melhor. É porque meu tempo está esgotado mesmo, vocês precisam participar de outra aula. Mas você faz esse favor para mim, Ian? Por gentileza, me lembrar na aula que vem? Tá, obrigada. Okay, beijo, tchau, 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 tchau. Até nossa próxima aula. Tchau. Mostra a cara aí, Carol! Mostra a cara aí, Carol, pelo amor de Deus. Mostra a cara aí! Carol tá assim, tá meio enrustida esses dias, hein? Tchau, tchau. Ai, gente.